Bem, a gente vai estar dando início agora ao conteúdo de estatística. Para a gente entender um pouquinho mais sobre estatística, a gente tem que saber dos conceitos iniciais da estatística. Mas do que é a estatística? O que a estatística estuda? Ela é a parte da ciência responsável pela coleta, organização e interpretação de dados experimentais. E ela também é responsável pela extrapolação dos resultados da amostra para a população. O que é essa extrapolação dos resultados? É uma estimativa do resultado. E isso, claro, que pode ter uma margem de erro. Não quer dizer que vai dar o resultado exato. Pode ter uma margem de erro. Só que a gente precisa compreender dois itens importantes. Será o que representam os conceitos de amostra e população na estatística? A população, ela é qualquer conjunto, pode ser de pessoas ou não. E esse conjunto, eles constituem todo o universo de informação em que se necessita. Então, a população é um conjunto de dados aonde a gente vai ter todas as informações que a gente necessita. O que seria um exemplo de população? Vamos supor que lá no Jandira Bretas Quinan, a responsável pela merenda escolar gostaria de saber se os alunos estão satisfeitos com o lanche oferecido. Então, a população de estudo são todos os alunos do Colégio Estadual Jandira Bretas Quinan, ou seja, todo o universo de informações de que se necessita para sua pesquisa. A amostra nada mais é que um grupo representativo da população, é uma parcela da população, é um subconjunto da população. O que seria um exemplo de amostra? A amostra poderia ter, vamos ter como exemplo uma rádio. Ela tem o interesse de saber como está a audiência dos seus ouvintes no trânsito. A gente sabe que não é possível perguntar a todos os motoristas que ouvem rádio qual é aquela que eles preferem. É impossível você perguntar a todos os motoristas que tem no Brasil. Então, o que você faz? Você busca uma amostra dessa população, ou seja, o que isso significa? Você vai perguntar somente para alguns motoristas qual rádio eles preferem escutar enquanto dirigem. Então, população é todo o universo, é todos os dados que a gente tem, é o conjunto de dados, e a amostra é só um grupo representativo dessa população. Quando a gente faz uma pesquisa, existem algumas características de interesse da população. O que poderia ter como exemplo disso, para vocês entenderem melhor? Vamos imaginar que lá no Jandira a gente quer estudar o índice de massa corporal dos alunos lá do ensino médio. E aí, para isso, a gente vai pegar o quê? Vamos pegar uma amostra da população e vamos medir a altura e o peso de cada aluno, já que o índice de massa corporal a gente sabe que calcula utilizando o peso e a altura de cada indivíduo. Nesse caso, o peso e a altura desses alunos vão ser o quê? As nossas variáveis de interesse. É o que a gente está precisando para a nossa pesquisa. Aí, essas variáveis de interesse, elas podem ser classificadas segundo a informação em quantitativa ou qualitativa. O que é uma variável quantitativa? É aquela que eu consigo medir a quantidade. Eu consigo expressar por um número. Se eu consigo representar por um número, a minha variável é quantitativa. O que seria um exemplo disso? Idade. Consigo representar a idade de uma pessoa por número quantitativa. A renda de uma pessoa eu posso classificar como quantitativa, quantidade de vendas, preço, etc. Consigo representar por um número, a minha variável é quantitativa.
Posso também ter uma variável qualitativa. O que é uma variável qualitativa? É aquela que mede uma qualidade do indivíduo e pode ser separada em categorias. É aquilo que eu não consigo expressar por um número. O que seria? Quero fazer uma pesquisa sobre o sexo da população brasileira. Então, pode ser feminino ou masculino. Não represento por um número. Outro exemplo. Poderia ver o nível de escolaridade, seria nível fundamental, médio ou superior. Então, é qualitativa porque eu não consigo expressar por um número. Variável quantitativa e qualitativa, dentro dessas classes, eu posso ainda realizar mais uma separação, dividindo a variável quantitativa em discreta ou contínua. O que é uma variável quantitativa contínua? É aquela que expressa uma medida com um valor real, ou seja, eu posso representar por um número inteiro ou não, pode ter número quebrado. O que é um exemplo de variável quantitativa contínua? Peso e altura. Posso representar por valores quebrados. Agora, uma variável quantitativa discreta, eu só consigo expressar por um número inteiro, ou seja, o valor de uma contagem, 1, 2, 3, 4, 5, somente números inteiros. O que seria de exemplo disso? Quantidade de televisores numa casa, quantidade de habitantes de uma cidade. Posso também dividir a variável qualitativa em ordinal e em nominal. O que é uma variável qualitativa ordinal? É aquela que separa os indivíduos em classes com uma determinada ordem. O que teria como exemplo desse tipo de variável? Um exemplo seria o nível de escolaridade. Eu consigo determinar uma ordem, nível fundamental, nível médio e nível superior. Vai evoluindo, vai tendo uma ordem. Outro tipo de variável ordinal seria satisfação baixa, média e ótima. Então, tem uma ordem. Posso também ter a variável qualitativa nominal. Eu não consigo ordenar, não consigo estabelecer uma ordem, mas eu posso separar isso em classes. Um exemplo seria o quê? Sexo, feminino e masculino. Não consigo ordenar, mas posso separar em categorias. Preferência por esporte, não consigo, tipos de esporte, não consigo separar em ordem, mas consigo classificar, futebol, natação, vôlei, basquete e assim por diante. Então, resumidamente, variável é aquilo que a gente tem de interesse no nosso estudo. Essa variável pode ser quantitativa, quando eu consigo representar por um número, ou pode ser qualitativa, quando eu não consigo representar por um número. Variável quantitativa, eu posso ter também ela discreta, representada apenas por números inteiros, e eu posso ter contínua, aquela variável que eu posso representar por números quebrados. Posso ter uma variável qualitativa ordinal, quando eu consigo estabelecer uma ordem, nível fundamental, médio e alto, e eu posso ter uma qualitativa nominal, que é aquela que eu consigo só dividir em categorias, sexo, feminino e masculino. Para ficar mais tranquilo, vamos fazer um exemplo. No exemplo, diz o seguinte: em um pet shop há 300 animais cadastrados. Para melhor atendê-los, foi feita uma pesquisa sobre o porte, a raça e a idade dos animais. Também foram verificados o número de banhos e o de tosas durante o semestre e o tempo em que os animais ficam hospedados em hotéis. Para isso, foram selecionados de modo aleatório, ou seja, ao acaso, 160 animais. Nas alternativas, olha o que ele está procurando. Pediu para a gente determinar a população e a amostra dessa pesquisa, pediu para a gente identificar as variáveis qualitativas estudadas na pesquisa e pediu para a gente identificar e classificar as variáveis quantitativas estudadas na pesquisa. Então, primeiro vamos responder a letra A. Na letra A, ele está querendo que a gente determine a população e a amostra dessa pesquisa.
A população é o conjunto de dados, então são os 300 animais cadastrados. A amostra é a parcela que a gente retira da população. No caso, foram só os animais selecionados. Então, a amostra são 160 animais que foram selecionados. Então, letra A, a gente sabe que a população é os 300 animais cadastrados e a amostra são 160 animais que foram selecionados. Na letra B, eu quero identificar as variáveis qualitativas, é aquelas que eu não consigo expressar por um valor numérico. Então, o porte é uma variável qualitativa e a raça dos animais também é uma variável qualitativa, porque eu não consigo expressar por números. E na letra C, pediu para a gente identificar e classificar as variáveis quantitativas estudadas. É aquelas que eu posso expressar por um número. Quantitativa discreta é só por número inteiro. Quantitativa contínua pode ter número inteiro ou não. Então, vamos lá. Idade dos animais é uma quantitativa contínua. Número de banhos e número de tosas, como é só números inteiros, é discreta. E o tempo que esses animais ficam hospedados também é contínua, porque pode ser expresso por números quebrados. Então, a gente viu que variáveis quantitativas discretas são provenientes de contagem e expressas somente por números inteiros. Portanto, o número de banhos e o número de tosas são as variáveis quantitativas discretas, porque eu só consigo representar por números inteiros. Já as quantitativas contínuas é aquelas que eu consigo expressar por números reais, eles podem ser inteiros ou não. O que seria isso? A idade e o tempo em que os animais ficam hospedados em um hotel.